Então, vamos lá. Aqui, pessoal, já salvei um arquivo em branco ali para nós iniciarmos, né, a correção. Lembrando que para salvar, né, então, quando eu clico em executar aqui, ele vai pedir para mim salvar, né? E aí vocês podem, então, reabrir os arquivos de vocês também a partir desse segundo ícone aqui, né? Posso reabrir algum antigo, é só escolher, né, o arquivo. Bom, vamos para número 1, então. A número 1 é um programa que eu levei um pouquinho para a área de vocês, assim, para ficar um pouco mais interessante, né? Porque daqui a pouco vocês podem, né, no futuro utilizar. A única coisa que quando tem uma aplicação, né, um algoritmo com alguma aplicação, assim, como é o caso dessa número 1, talvez fique um pouquinho mais difícil de interpretar, né? A senhora está apresentando a tela, para mim não está aparecendo. Ah, me desculpa. Deixa eu colocar aqui só um pouquinho. Eu botei gravar e eu acho que não botei apresentar. Tá, agora sim, né? Então, voltando. Como eu estava comentando, essa número 1 é uma questão que vocês têm que interpretar um pouquinho, né? A problemática dele. Então, ele diz assim: escreva um programa que mostre na tela o cálculo da área de 11 peças. Tá? Então, o que nós temos aí? Já temos que acrescentar o cálculo da área de cada peça de uma casa, né? Então, a gente pode ir por partes, ir lá e escrever já. Então, vamos supor que nós teríamos que cada peça tivesse, vamos supor assim, generalizar, né? Vamos supor que ela tivesse duas paredes iguais e duas paredes iguais. Então, vamos supor que nós temos parede A e parede B. Então, nós podemos acrescentar um input aqui. E mais um outro aqui para calcular então a parede B. A área total dessa peça seria parede A, né? Vezes 2. Então, nós teríamos duas paredes iguais da parede A, né? Ou simplesmente, vamos fazer mais simples aqui. Parede A mais parede A de novo, mais parede B. Vamos supor que seria um retângulo, né? Então, sabemos que cada peça, né, vai ser calculada através desse cálculo. Então, aqui a gente está solicitando o valor da área, né, de cada parede e somando para ter a área total dessa peça. Então, aqui nós temos uma única peça. Porém, o problema diz que a casa ali terá 11 peças. Como que a gente vai repetir esse processo, né, do cálculo aqui? Então, aí vem o laço for, né, que vai repetir. Eu vou usar o i de 1
até 11. Então, ele vai solicitar 11 vezes a largura dessas paredes e fazer o cálculo total. Então, por enquanto, nós temos a área de cada peça, né? Mas aí tem mais um item aqui no problema que diz que temos que ver se a área total do terreno, né? Se na área total desse terreno cabe, né, essas 11 peças construídas. Então, nós vamos precisar também saber qual o tamanho do terreno. Então, vamos usar aqui também um input. E assim nós temos a área do terreno. Agora a gente precisa saber se todas essas áreas dessas peças vai caber dentro desse terreno. Porém, a gente não somou todas elas, né? Então, eu vou precisar de uma variável soma total, né? Para somar e somando cada uma dessas peças. Então, ele vai fazer o papel de acumular a área numa só variável. É como se eu tivesse lá, em uma peça eu tenho 4 metros quadrados, mais outra peça eu tenho 3, mais outra peça eu tenho 6, mais outra peça eu tenho 7, mais outra peça eu tenho 3. Então, essa soma total aqui vai guardar a soma de todos esses valores. Para fazer isso, nós precisamos que ela fique dentro desse laço de repetição e ela vá pegando o que ela tinha anteriormente. Então, eu chamo ela aqui de novo, mais o próximo valor, então, calculado. Feito isso, eu tenho a soma total de todos os valores aqui, tenho o valor total do terreno, e agora eu preciso de uma condição para verificar se o terreno é maior que a soma total. Então, o que nós temos que fazer? Informar que sim, pode ser construída essa casa nesse terreno. Então, vou colocar um printf. Caso contrário, a outra mensagem, não, infelizmente não pode ser construído. Vou executar para ver se deu tudo certo. Então, olha só. Primeiro ele vai pedir da parede da primeira peça. Vou colocar uns valores aleatórios aqui, que ele vai me pedir 11 vezes, né? Então, eu coloquei aqui 11 valores, 22 valores, né? Pediu 11 vezes aqueles valores. E aí eu botei que o terreno aqui tem só 6 metros quadrados. Então, a informação é que, somando tudo isso, não, infelizmente, a casa desse tamanho não pode ser construída num terreno tão pequeno, né? Porque o terreno, era menor do que a soma total de todas as peças. Pessoal, como é que vocês fizeram essa parecido? Como é que foi? Quem conseguiu fazer? Quem teve dúvida? Essa partezinha aí de botar as 11 peças
porque eu não tinha entendido. Uhum. Tá? Então, sugiro que vocês refaçam isso aqui, tá? E qualquer coisa, depois a gente conversa segunda-feira, tá? Vamos ver a número 2 agora, que diz para escrever, então, um algoritmo que faça um incremento de valores com passo de 10 em 10 até 100. Então, isso aqui, na realidade, é uma função que está disponível no Octave, tá? O que essa função faz? Essa função, ela permite que a gente faça, então, um pulo no laço de repetição de 10 em 10, né? Então, tanto decrementando como incrementando. Então, na realidade, fica bem simples esse algoritmo, né? Nós teríamos que fazer um laço for. Vou usar a variável i, ou pode ser k, pode ser a, tanto faz, fica a critério de vocês. Geralmente a gente usa i, que vem de iteração, né? Aqui eu vou usar então o a. Então a gente está dizendo aqui no problema que é de 10 em 10 até 100. Então eu posso começar de 10, eu vou ter um incremento de 10, ou seja, ele vai 10, 20, 30, 40, 50. Ele vai de 10 em 10 até 100. E aí eu vou mostrar a nossa variável a. Então aqui, ó, ele foi de 10 em 10 até 100 incrementando. Então isso aqui é útil para quando a gente precisa fazer um passo, um pulo, né? A gente diz passo de 10. Tá? Quando tem esse tipo de enunciado aqui, o passo é esse segundo valor. Então, passo de 10 em 10 até 100, né? Seria incrementar, então, de 10 em 10 até 100. Relativamente simples, só que requer um pouco de raciocínio ali e conhecimento da função, né? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Se chegou... Se alguém chegou a fazer essa. A próxima questão é um incremento negativo. O que seria um incremento negativo? Então, ele iria com valores negativos. Aí, de 10 valores. Então, um incremento negativo de 10 valores, decrementando esses valores. Então, também a gente vai usar esse for, só que a diferença é que nós vamos iniciar em menos 10. Eu vou querer um incremento, então, pode ser de 1, né? E eu quero, então, que ele vá até menos 1. Então, seriam 10 valores, né? Então, eu vou ter 10. De 1 em 1, decrementando negativamente, ou seja, são valores negativos que vão decrementar até 1, tá? Então, o ideal é que vocês mexam um pouquinho nisso e façam alguns testes, né, para ver o que é possível fazer
com esses incrementos e decrementos, né? A outra, por exemplo, a outra questão era um incremento negativo de 50 valores. Eu vou mostrar mais algumas opções aqui também. Eu posso decrementar até 1, né? Então, eu posso ir de 1 em 1. Decrementando. Acho que menos 1 aqui. Menos 10. Eu vou decrementar de 1 em 1. Agora ele diz para fazer de menos negativo de 50, né? Então, de 50 até menos 5. Então, um decremento de 5 em 5, ele vai decrementar a cada menos 5, né? De 50 a 5. Poderia fazer o processo ao contrário, também poderia ser de forma crescente, então eu mudo, eu inicio em menos 5 e vou a menos 50, por exemplo. Inicio em 5 e vou a menos 50, ou ao contrário, né? Que faltou menos. Menos 5 a menos 50. Então, seria o processo inverso. Então, se eu colocar o 50 aqui e o 5 aqui, eu tenho que tirar o valor negativo para ele ir de forma decrescente. Tá? Então, assim, decrescente. Vou criar um novo aqui para fazer de forma crescente, né? Então, eu coloco negativo, inicio em menos 5, vou até menos 50, de forma crescente. Então, decrescente de menos 50 a menos 5, crescente de menos 5 a menos 50. Então, também é possível. Depois vocês podem testar outras coisas aqui, é interessante. Isso, a 4 é isso. E a 3, a única coisa que muda para valores de 10, né? São 10 valores. Aqui eu só mudei para 50, mas o processo aqui é o mesmo, né? Tá? Daí vem a número 5, então. A número 5 pede para escrever um algoritmo que mostre os números primos, né? Números primos do intervalo de 1 até 99. Então, para verificar os números primos, eu vou colocar primeiro uma mensagem. De 0 a 99 são, só para formatar aqui a mensagem, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou precisar de um laço que vou usar o N, que vai de 0 a 99, porque a gente vai procurar os primos de 0 a 99, por isso que nós precisamos desse laço. O que é um número primo? Um número primo é quando ele só tem 2 divisores, que é 1 e ele mesmo, tá? Então, aqui no primeiro laço, deixa eu pegar aqui um bloco de notas para ajudar nesse raciocínio.
que a gente tem que fazer? Na primeira vez, né, que o laço vai passar, eu tenho que testar. 0 é divisível por 0, né? Sim, então, no caso, 0 divisível por 0, porque dá 0. Agora, se eu dividir 0 por 1, né, vai dar 0. E assim a gente tem que ir fazendo para conseguir descobrir os primos. No caso, 0 só tem um divisor, né? Então, porque a gente tem que dividir até o valor limite, né? Então, aqui, ele só teria um divisor. O número 1, ele já vai ser divisível por 0 e por 1, né? Então, vai ter uma divisão por 0 e por ele mesmo. Então, ele vai ser primo. O 2, aí ele vai dividir por 0, por 1 e por 2. Depois ele vai tentar o 3. O 3 vai ser divisível por 0, por 1, por 2 e por 3. Né? Então, a gente tem que fazer com que o algoritmo vá dividindo os valores, todos eles, pelos anteriores. É por isso que a gente vai precisar de mais um laço de repetição aqui. Então, esse novo laço, ele vai... Vou usar a variável chamada div, porque ele vai dividir, então, os valores de 0 até o número que está no laço anterior. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou precisar dividir, então, desde o 0 até o n, que é o valor anterior, tá? Quando eu não tenho, né, eu tenho que variar esse valor de limite, posso usar uma variável, né? Então, nesse caso aqui, vou usar a variável n. Para verificar se ele é divisível ou não, então a gente usa um if. Daí lembram que eu falei para vocês do mod, né? O mod vai fazer uma divisão, vai pegar o resto dessa divisão. Quem que a gente vai dividir? O n pelo div. Nessa divisão, a gente verifica se é igual a 0. E aí, conta, né? Usa uma variável para contar mais um daqueles dos divisores, tá? Então, eu vou iniciar ele aqui em 0 para ela existir, porque senão esse comando aqui não vai funcionar. E depois eu tenho que verificar se esse número, se a quantidade de divisores é igual a 2. Porque se for igual a 2, significa que ele é um número primo. Então, vou colocar uma mensagem aqui. E vou botar o n, que é o valor que a gente está testando. Por fim, eu ainda tenho que zerar essa variável num, porque ela contou aqui, já fez o papel dela, ela tem que voltar a ser 0 para a gente usar ela de novo, né? Porque senão ela vai só contar um sempre, e aí ela vai ficar sempre cheia e não vai fazer o papel que a gente precisa, né? Vamos só testar aqui, ver se esse algoritmo funcionou. End if.
Faltou um end-if aqui. Tá, então ele fez certinho. O que que acontece, né? Então, aqui ele vai iniciar no 0, né? Então, a primeira vez ele vai iniciar no 0. Aqui também vai ser 0 nessa variável div. O que que vai acontecer aqui nesse teste? Vai testar mod n, quanto é n? 0. Quanto é div? 0. Isso aqui dividido, 0 dividido por 0 dá 0. Ele vai contar um divisor. O num aqui vai ser 1. Feito essa repetição aqui, então, por enquanto, ele vai de 0 até 0 no primeiro laço. Então, num aqui não é 2, é 1, então essa condição é falsa. O num aqui recebe 0, então o num volta a ser 0. Na segunda vez que ele repetir, então o n vai ser 1. E aqui vai de 0 a 1, né? Então ele vai testar. Mod 0 dividido por 1 é igual a 0. Né? Então, vejam que tem um divisor aqui. Então, ele vai somar 1 aqui. Na segunda vez, então, ele foi de 0 a 1 aqui já. Na segunda vez, ele vai passar aqui, vai testar se 1 é divisível por 1. Então, no caso de 0 dividido por 1 é 0, né? Não deu certo a divisão. E na próxima, 1 dividido por 1 é 1, então vai dar certo. Só que o num aqui não é igual a 2, então o 1 não é número primo. Volta para a próxima repetição. O n se tornou 2. Aqui, então, ele vai de 0 a 2. Vai testar 0 dividido por 2. Né? Não dá exato. Então, não vai contar 1. Aqui, por enquanto, é 0. Na próxima repetição, ele vai vir de novo nesse for. E vai testar. O n lá é 2, né? Mod 1. 2 dividido por 1 é 2. Resta 0. Contou um divisor. Por enquanto, então, ele precisa repetir de novo esse for, porque ele vai agora testar com o 2. Então, 2 dividido por 2 resta 0. Contou mais um aqui. Dá 2. O Carlos perguntou aqui se daria para usar a função sprim. Sim, também tem a função automática, né? Mas eu quis mostrar esse outro jeito aqui para vocês entenderem que a gente pode ter 2 for encadeado, né? E um if dentro do segundo for, tá? Então, continuando o processo, agora nós temos, ele chegou a 2, né? Num é igual a 2, então, número 2 é primo, que foi o que nos apresentou aqui. Né? Na próxima repetição, é o 3. Então, aqui esse for, ele vai repetir 3 vezes esse for interno. Aí ele vai fazer 3 dividido por 0. Vai testar. Né? Aqui se tornou 0 de novo. Depois ele vai testar 3 dividido por 1.
Depois 3 dividido por 2 e 3 dividido por 3. Então, ele vai ficar até 3 aqui dentro desse for. Se ele tiver 2 divisores aqui, então ele vai dizer que é primo, vai zerar a variável num e vai voltar aqui e vai para o próximo valor, que é 4. E assim ele vai fazer essa repetição até chegar no 99. Pessoal, vocês entenderam o processo, esse processo aqui? Quer que eu reexplique alguma parte de novo? Ou de repente vocês preferem refazer, depois me questionar? Essas observações em vídeo não ficou, né? Não, eu coloquei só para simular o processo, né, do algoritmo aqui, o que ele vai fazer. São só uns comentários, né? Só comentários. Mas eu posso apagar aqui. E a número 6, então, pedia para escrever um algoritmo que mostre múltiplos de 3. Aqui faltou um E, né? De 1 até 100. Então, múltiplos de 3, era uma vírgula, desculpe. De 1 até 3. De 1 até 100, né? Então, ele fica um pouquinho mais simples, mas é bem semelhante. Agora vai ser, então, os múltiplos de 3 de 0 a 100. Então, o laço de repetição vai de 0 a 100. E agora a gente vai dividir o n sempre pelo mesmo, que é o 3. Se o n dividido por 3 é igual a 0, então vou colocar uma mensagem aqui. O n é divisível por 3. E aqui eu vou mostrar o n, no caso. Vamos ver se ele deu certo. Então, 3 é divisível por 3, né? 6 também, 9 também, 12, né? 15, são todos divisíveis. Ou seja, ele vai testar cada um dos números de 0 a 100 se a divisão por 3 dá exata, ou seja, resta 0, né? E aí ele vai dizer que esse número é divisível por 3 e vai mostrar o n, né? Para ficar melhor aqui, vou ajustar aqui porcento de para mostrar o n aqui na própria mensagem. Ficar um pouquinho melhor a formatação. Acho que não é porcento de, agora não me lembro direito o que aqui. Agora me deu um branco. Seria porcento de. É que eu tava lá embaixo. Aqui, isso, porcento de. Então, ele vai mostrar na mensagem o número, né? Quando a gente usa isso aqui, essa variável n vai aparecer aqui no meio da frase da mensagem, tá? Então, mas é só uma forma aí de formatação, mais para curiosidade de vocês mesmo.
Dúvidas, pessoal? Pode explicar de novo assim? A 5? Isso. Tá. A 5 é os números primos, né? Então tá, vamos voltar aqui. Eu também tive mais dificuldade nessa, porque eu não entendi. Uhum. Aqui, ó, esse laço fora aqui, ele vem até aqui, né? Então, ele vai repetir 100 vezes, né? Incluindo o zero aqui, 100 vezes todo esse conteúdo aqui. Tá? Então, ele vai repetir 100 vezes todas essas ações. O que vai acontecer? A primeira coisa que o algoritmo faz quando é executado é, então, pegar a primeira linha, mostrar a primeira linha. Aqui, essa variável também vai receber zero, então ela vai ficar guardada, né? Eu vou fazer uma simulação aqui do ladinho para vocês entenderem o processo melhor. Então, variável num é zero. Então, aqui, quando ele executar esse for, o n iniciou em zero e ele vai até 99 vezes. Então, vai repetir até 99. Mas na primeira execução, o n é zero. Depois, ele vai entrar aqui no segundo for, né? Então, ele executou essa linha, vai para a próxima. A próxima tem uma variável chamada div. Essa variável, ela vai iniciar em zero, que é o que a gente está dizendo aqui, né? Que ela inicia em zero, e vai até zero. Por quê? Porque a gente está dizendo que ela vai até n. Mas o n, por enquanto, na primeira repetição, é zero. Então, ela vai até zero, ou seja, ela vai partir para o próximo comando. O próximo comando é um if. E aí ele vai fazer o quê? A gente vai dividir n por zero, por div, né? Então, n é zero. O que vai acontecer? Esse if, ele vai ter um zero dividido por zero e verificar se isso dá zero. Zero dividido por zero dá zero. Então, a condição é verdadeira e a variável num, que era zero antes, né, passa a ser 1. Finalizou o if. E o for, esse for aqui da linha 4, vejam que ele vai de 0 até 0. Então, ele não vai repetir de novo. Então, ele não vai repetir isso aqui de novo. Isso aqui. Que é esse if aqui que faz, que repete, né? Porque está dentro desse for. Então, ele vai sair do laço de repetição, sai dessas repetições, vai cair aqui no if da linha 9. No if da linha 9, nós temos um novo teste, uma nova condição. O num é 1. 1 é igual a 2? Não. Então, essa condição é falsa. E o num recebe 0. Recebe 0 porque agora nós só podemos incrementá-la de novo se tivermos um divisor, né? Se a gente ir somando, não vai dar certo, porque daqui a pouco vai ter lá 10 divisores, daí não vai funcionar. A gente precisa testar sempre se o número tem 2 divisores, né? Que é 1 e ele mesmo. Aí ele vai voltar nesse laço aqui da linha 3. Porque o laço da linha 3, ele vai de 0
até 99. E o N agora passa a ser 1, porque é a segunda repetição. E aí ele vai vir para o segundo for. Agora o segundo for vai de 0 até 1, porque o N agora passou a ser 1. Aí ele vai testar. 0 dividido por 1 é igual a 0? Não, porque resta, né? Resta um valor. Então, a condição é falsa, aqui nós não temos nada, né? Por enquanto é 0. Bom, o div aqui é 0 por enquanto, então, como ele vai até 1, ele vai repetir de novo, ou seja, esse for da linha 4 vai repetir de novo. Então, agora, o div era 0, passou a ser 1. E aí ele vai dividir. 1 dividido por 1 é igual a 0? Sim, então, variável num recebe 1. Agora, o laço do for aqui da linha 4 é 1, né? Então, ele ia até 1, acabou, parou de repetir. E aí, agora o num é 1, aí ele vai aqui no if da linha 9 e vai testar. 1 é igual a 2? Não. Então, sai fora, né? Não executa o print. Num recebe 0, então atualizou de novo. E agora nós vamos de novo pro 3 aqui, né? Vai repetir de novo. Agora o n é 2. Né? Então, ele vai repetir de novo. Agora, o div ele vai de 0 até 2. Vejam que ele inicia em 0 vai até n. E aí, ele vai testar. 0, que é o nosso 2, né? Que é o nosso n, dividido por 0, que é o div aqui que começou de novo. Aqui, 2 dividido por 0 não dá exato, sobra, né? Então, aqui continua 0. E aí, vai para a próxima repetição. Div passa a ser 1. Aí, ele vai testar. 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é 2. Né? Então, a divisão da exata, num recebe 1. Vai repetir de novo. Div aqui passa a ser 2. Agora, 2 dividido por 2 é igual a 0. O num vai contar mais um valor. 2. Agora, o div aqui, que é o laço desse for, né? Da linha 4, chegou até 2. Então, ele para de repetir. E aí, ele vai testar o if da linha 9. 2 é igual a 2? Sim. Então, o 2 é primo. Ou seja, aqui na 10 vai ser verdadeira, né? Então, vai mostrar a informação. Aí, ele atualiza o num para 0. O n agora é 3. O div vai começar em 0 de novo e agora vai até 3. Ele vai testar. O n é 3. Dividido por 0 não dá exato. Vai repetir de novo. Agora, laço for 1 até 3. 3 dividido por 1 é 3. Dá exato, contou 1. De novo. Agora 2. 3 dividido por 2 não dá exato. Próximo valor, 3. Vai repetir de novo. 3 dividido por 3 é 0. Conta mais um divisor. Agora o 3 chegou no 3. Vai verificar aqui. O num é 2, é igual a 2, então o número 3 é primo.
E assim ele vai repetir esse processo até o 99. Ficou um pouquinho mais claro agora? Tá. Tem mais alguma coisa que ficou na dúvida ainda dessas questões? Então, pessoal, eu sugiro que vocês refaçam e aí venham com as dúvidas na aula de segunda, tá? Que aí antes do próximo conteúdo a gente vê as dúvidas de vocês. Caso ainda tenham muitas, a gente faz mais alguns exercícios, ok? A partir de quando que vai estar disponível